Celeste maravilha, que nos traçais o esposo, abrigai as testemunhas da veste nova. Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja, de vós nasceu Jesus, de vós nasceu Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Foi este o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? E ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está aquele que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além de Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, a palavra que acabamos de escutar situa-nos no centro da nossa vida cristã e também no testemunho que somos convidados a dar, situando Jesus ressuscitado como o centro da nossa vida e daquilo que é a vida da própria Igreja. O Evangelho fala do testemunho de João, a quem perguntam: quem és tu? No fundo, procuram saber de João qual é a missão, uma vez que ele batiza em água o batismo de penitência. Quem és tu? E ele responde da mesma forma que mais tarde irão responder os discípulos de Jesus quando ele lhes pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E eles responderam que uns diziam que era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. E Jesus claramente pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E é quando os discípulos, pela boca de Pedro, testemunham: tu és o Messias. O mesmo é dizer: tu és o Salvador.
tu és o enviado do Pai para trazer, na linguagem de São João, a luz que vence as trevas. E é isso que nós meditamos neste tempo de Natal, quando a Igreja nos propõe esta primeira leitura da carta de São João. E o início desta carta ilumina todo o conteúdo. Lembramos que São João escreve as suas cartas e os seus escritos, o Evangelho e também o Apocalipse, na segunda geração de cristãos. Já passaram cerca de 60 anos da ressurreição de Jesus, a Igreja já se tinha, de facto, implantado à volta do Mediterrâneo, já tinha chegado à Europa e, por isso, São João vai escrever para responder a uma dificuldade que havia já também entre os cristãos. Aquilo que nós hoje sentimos também na sociedade em que vivemos, o chamado relativismo, onde parece que tudo se afirma como verdadeiro e, mais ainda, onde às vezes algumas mentiras ou meias-verdades se propõem como dogma e como verdade absoluta. E por isso São João escreve às comunidades cristãs para as ajudar a centrarem a sua vida naquilo que verdadeiramente é importante. E nós, nesta quadra de Natal, celebramos Jesus que se faz homem, mas que Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus que assumiu a nossa natureza humana, que assumiu a nossa condição humana, é Ele aquele que, na manhã de Páscoa, na sua ressurreição, Ele diz, Ele une esta humanidade que somos todos nós à glória da sua divindade. Por isso, São João, na primeira leitura, diz-nos que ele quer anunciar uma verdade, porque há muitos que espalham falsidades. E qual é a verdade que ele quer propor às comunidades cristãs? É Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Ele próprio diz que agora, meus filhos, permanecei em Cristo, para que possamos ter plena confiança quando Ele se manifestar. Permanecei em Cristo, para, com toda a confiança, nós possamos viver a nossa vida cristã nesta dimensão profunda de um Deus amor, de um Deus que, no seu Filho Jesus, dá a vida por nós, num Deus que vem para servir e para nos ajudar também a nós a sermos servos desta humanidade com o testemunho da nossa fé em Cristo vivo e ressuscitado. São João diz-nos que o testemunho dele é o testemunho acerca do Pai e do Filho. Mas não esqueçamos também que hoje celebramos dois santos que tiveram um papel fundamental no século IV, São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno. Isto porquê? Porque foram os homens que desenvolveram a teologia do Espírito Santo. E quando São João, nesta primeira leitura, nos quer afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e que o Pai, que é Deus, envia o seu Filho, nós hoje também não podemos esquecer que o nosso testemunho de vida cristã
o nosso testemunho da ressurreição de Jesus terá de ser sempre obra do Espírito de Deus em nós. Porque é o Espírito que hoje conduz a Igreja. É o Espírito que abre os nossos corações a novos horizontes na vida da Igreja. E é o Espírito que faz de nós testemunhas do ressuscitado. É por isso que São Basílio e São Gregório, que são de facto grandes estudiosos da Palavra de Deus, e através da sabedoria eles quiseram entrar um pouco no mistério de Deus, são também para nós um convite a realizar na nossa vida o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, o que tocamos com as nossas mãos. É isso que nós vos anunciamos. E o que é que nós vos anunciamos? Que o Verbo se fez homem e habitou entre nós. E é da sua plenitude, da sua vida verdadeira, que nós somos testemunhas. Que Maria, que é mãe de Jesus e também a nossa mãe, que ela nos ensine a sermos discípulos para entrarmos também no mistério do seu Filho, nascido, mas também o Filho que hoje está vivo e ressuscitado.